Muito bem, vamos agora trabalhar com a gente agora vai pensar em moléculas diferentes que têm interações intermoleculares diferentes, ok? A gente já fez aquela revisãozinha lá atrás e a gente vai aplicar aqui agora. Para moléculas de tamanhos e massas molares próximas, quanto mais intensas as interações intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. Veja bem, pessoal, nós temos aqui 6 exemplos e eu propositadamente peguei moléculas de interação intermolecular diferente, mas elas têm tamanhos aproximadamente iguais e massas molares ou iguais ou bem próximas uma das outras, ok? Foi o que a gente leu agora. Perceba que a temperatura de ebulição, aqui na sequência dos exemplos, está diminuindo. Percebeu? Vamos entender por quê? Olha aqui. Um ácido carboxílico, um álcool, um outro álcool e um outro álcool, devido à presença do hidrogênio ligado covalentemente ao oxigênio, essas moléculas são exemplos de substâncias que fazem entre si ligações de hidrogênio. Então, gente, me acompanha aqui, por favor. Ácidos e álcoois, exemplos 1, 2, 3 e 4. Essas substâncias formam ligações de hidrogênio, que são comparativamente mais fortes. Portanto, as temperaturas de ebulição são maiores. Porém, se você nota que o ácido tem uma temperatura de ebulição significativamente maior do que os álcoois, lembrando, de massas molares praticamente iguais ou iguais e tamanhos de moléculas praticamente iguais. O que a gente pode concluir? Que, provavelmente, as ligações de hidrogênio nos ácidos carboxílicos são mais intensas. E isso que acontece. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho na próxima tela, mas vamos acabar de ver. Os ácidos formam maior quantidade de ligações de hidrogênio devido à presença de 2 oxigênios. Tá? Então, como os ácidos formam maior quantidade de ligações de hidrogênio do que os álcoois, consequentemente, a temperatura de ebulição é maior. Aguarda um pouquinho que a gente vai ver na próxima tela. Para finalizar, no exemplo 5, nós temos um aldeído, ok, gente? C-O-H. Aqui não há hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, portanto, essa molécula não faz, entre elas, ligações de hidrogênio. Mas por se tratar de um aldeído e, portanto, ter um oxigênio, essa molécula ela tem um certo caráter polar. A interação entre moléculas polares é chamada de polo permanente. Mas como ela é menos intensa do que as ligações de hidrogênio, perceba a temperatura de ebulição comparativamente é menor. E, finalmente, nós já vimos ali atrás que os alcanos são moléculas predominantemente apolares. A interação entre elas é DI-DI, que é uma interação mais fraca, e aí, consequentemente, a temperatura de ebulição é a menor da sequência de exemplos. Ok, pessoal? Então, está tudo aqui anotado, ok? Reforçado com cores diferentes. E aí, para reforçar a questão da ligação de hidrogênio que ocorre entre os ácidos, você pode perceber aqui uma molécula de ácido carboxílico interagindo com a outra molécula de ácido carboxílico, ok? Aqui você vê que esse hidrogênio ligado ao oxigênio em uma molécula, ele é o polo positivo, uma vez que o oxigênio é o polo negativo. Então ele faz uma ligação de hidrogênio com o oxigênio da carbonila C-O do grupo carboxílico do ácido. Porém, aqui você vê uma outra ligação de hidrogênio. Por quê? Por sua vez, esse hidrogênio ligado ao oxigênio da hidroxila do ácido carboxílico à direita, ele também é capaz de formar uma outra ligação de hidrogênio com o oxigênio desta carbonila C-O do grupo carboxílico. Então, no caso dos ácidos, o fato de ter 2 oxigênios e um hidrogênio ligado ao oxigênio, isso favorece a formação de mais ligações de hidrogênio do que no caso dos álcoois. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos dar sequência então agora e a gente vai trabalhar agora a outra influência, né, na temperatura de ebulição de substâncias orgânicas. Ok? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai trabalhar com a questão de
Quanto maior a quantidade de ligações de hidrogênio que pode ocorrer entre moléculas, maior a atração entre elas, consequentemente, maior a temperatura de ebulição. Vamos lá? Vamos acreditar nisso? Você está vendo aqui 3 exemplos, 1, 2 e 3. C-O-N, C-O-N, C-O-N. São 3 amidas. Então vamos lá. Você tem a propanamida, temperatura de ebulição 213. A N-metiletanamida, que é o exemplo 2, mesma massa molar, temperatura diminuiu de ebulição 205. E no caso da NN-dimetilamida, metanamida, que tem também a mesma massa molar, você percebe que há uma diferença discrepante, né? Há um abaixamento muito grande na temperatura de ebulição. Por que será? Eu pediria agora a vocês que observassem bastante as imagens. Veja bem, no caso da propanamida, que é o exemplo 1, você tem 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Portanto, lembram? Eles podem estabelecer entre as moléculas, esses hidrogênios, ligações de hidrogênio. No entanto, no exemplo 2, né, você tem aqui um grupo CH3, né, gente? Porque toda ponta, né, na estrutura de linha é carbono. Aqui é o grupo metil, ok? E aqui, nesta molécula de amida, nós temos apenas um hidrogênio ligado ao nitrogênio. Lembra que aqui tem 2? Aqui tem 1. Ora, se tem um hidrogênio a menos, então, no caso da molécula do meio, essas moléculas elas estabelecem uma menor quantidade de ligações de hidrogênio entre si. Se tem uma menor quantidade de ligações de hidrogênio entre essas moléculas, a temperatura de ebulição é menor. E, finalmente, na molécula 3, né, na substância 3, o fato de não ter H ligado ao N, aqui são 2 grupos metil, ok? Estrutura de linha. Então, não há possibilidade de estabelecer ligações de hidrogênio entre essas moléculas. Mas aí você fala, mas o professor, tem um H aqui, ó. Cuidado, esse H está ligado no C. O H que estabelece ligação de hidrogênio é o H ligado diretamente no F, no O ou no N. Portanto, essas moléculas aqui, ó, elas não fazem entre si ligações de hidrogênio, mas são moléculas polares. Elas estabelecem interação do tipo dipolo-dipolo permanente. Então, vamos lá? Um resumo. Me acompanhe aqui, por favor. 1 estabelece mais ligações de hidrogênio intermoleculares do que 2. Ok? Discutimos isso, né? Então, a temperatura de ebulição de 1 é maior do que a de 2. Agora, a substância 3, evidenciada pela molécula 3, não forma ligação de hidrogênio. A interação é do tipo dipolo-dipolo permanente. E ela é comparativamente mais fraca do que ligação de hidrogênio. Portanto, a temperatura de ebulição é menor. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, a gente vai trabalhar uma outra característica de ligações de hidrogênio também influenciando na temperatura de ebulição. Vamos, então, à próxima tela? Bem, nesta tela, a gente vai perceber que tem uma semelhança muito grande com a tela anterior, mas alguns detalhes. Então vamos lá. Você tem no exemplo 1 um álcool com uma hidroxila, no exemplo 2 um álcool com 2 hidroxilas. E no exemplo 3, um álcool com 3 hidroxilas. Aqui está o nome dessas moléculas. Só lembrando, é sempre bom lembrar que glicerina é o apelido dessa molécula, que é o 1,2,3 propano-triol. Perceba que esses 3 álcoois têm massas molares praticamente iguais. Agora, veja a discrepância na temperatura de ebulição, e você vai entender por quê. Vamos ler o resumo? Quanto maior o número de grupos que estabelecem ligação de hidrogênio intermolecular, maior a temperatura de ebulição. Veja bem, gente, no caso do primeiro álcool, que só tem uma hidroxila, o fato de ter apenas uma hidroxila faz com que o número de interações do tipo de ligação de hidrogênio entre as moléculas seja menor, portanto, a temperatura de ebulição é menor. Já no álcool representado aqui, né, na molécula do meio, o fato de ter 2 hidroxilas aumenta o número, né, a quantidade de ligações de hidrogênio que pode ocorrer entre as moléculas. Portanto, essas moléculas se atraem mais fortemente. Temperatura de ebulição aumenta significativamente, não é mesmo? E para terminar,
No caso desse triálcool, né, triálcool, porque tem 3 hidroxilas, há uma maior quantidade de ligações de hidrogênio entre as moléculas. Portanto, essas moléculas se atraem ainda mais fortemente, o que justifica a maior temperatura de ebulição de todas, ok? Na próxima tela, a gente vai trabalhar uma outra característica também ligada à ligação de hidrogênio, mas que tem a ver com uma ligação de hidrogênio que ocorre dentro da molécula. Ela é chamada ligação de hidrogênio intramolecular. Vamos lá, então? Muito bem, pessoal. Dando sequência, então, à nossa videoaula, vamos ver agora a influência da ligação de hidrogênio que ocorre dentro da molécula na temperatura de fusão da substância. Bom, dá uma olhada, por favor, na molécula da esquerda. Essa molécula é um ácido carboxílico, ok? Mas ela também tem a função orgânica fenol, uma vez que tem uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. O que é importante você perceber é que na molécula da esquerda, a hidroxila do fenol e a carboxila são grupos que estão próximos um ao outro. Já na molécula da direita, você tem a hidroxila do fenol e você tem a carboxila, né, o grupo carboxílico do ácido carboxílico. Mas você nota que há uma distância maior entre esses dois grupos? Veja o que acontece, gente. Vou ler com vocês o resumo para a gente vir aqui numa explicação mais detalhada. A formação de ligações de hidrogênio intramoleculares, ou seja, dentro das moléculas, reduz a intensidade das interações intermoleculares, o que acarreta uma diminuição das temperaturas de fusão e de ebulição. No caso aqui, a gente está mostrando a temperatura de fusão. Eu vou te convencer sobre isso. Perceba na molécula da esquerda que o fato do hidrogênio ligado ao oxigênio do grupo hidroxila estar próximo do oxigênio deste outro grupo, essa proximidade facilita a formação de uma ligação de hidrogênio dentro da própria molécula. Ora, se essa molécula está comprometida, vou usar essa expressão, consigo mesma, ou seja, há uma atração ali entre grupos dentro da própria molécula, esses grupos vão ficar menos disponíveis para interagir com uma outra molécula, né, que é semelhante a ela, e assim sucessivamente. Consequentemente, se a molécula está formando ligação de hidrogênio dentro dela mesma, a intensidade da ligação de hidrogênio que ela pode vir a fazer com as outras, porque elas vão formar ligação de hidrogênio entre elas, sim, mas essa intensidade ela é enfraquecida. Portanto, a temperatura para mudança de fase ela é menor. No entanto, perceba a molécula da direita. Nessa molécula, devido à distância maior entre esses dois grupos, a probabilidade desses grupos formarem ligação de hidrogênio entre si e, portanto, dentro da própria molécula, a probabilidade diminui significativamente. Consequentemente, essas moléculas elas não vão fazer tanto ligações de hidrogênio intramoleculares, ou não vão fazer, ou, probabilisticamente falando, a chance é pequena. Consequentemente, se essa molécula não interage tanto com ela mesma, através de uma ligação de hidrogênio intramolecular, ela vai estar mais disponível para interagir com as outras moléculas próximas a ela. Então, se a intensidade das interações intermoleculares está maior, porque há um maior número de ligações de hidrogênio entre moléculas, é necessário atingir uma temperatura de fusão maior para poder provocar a mudança de fase. E veja, gente, a discrepância, 159 graus para 214,5 graus Celsius. Ok, gente? Bom,